Olá pessoal, iniciando a sexta quinzena de ciências, nós vamos falar do tema biotecnologia. O que são as biotecnologias e as suas aplicações? Aqui é o professor Wellison e sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de ciências. Para a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, biotecnologia nada mais é que qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para a utilização específica. Que são sistemas biológicos? A utilização de uma célula, por exemplo, para a retirada do DNA, para a produção de um clone, é a utilização de um sistema biológico. Utilização de bactérias para retirada do DNA, produção de novas bactérias, também representa uma biotecnologia utilizando organismos vivos e assim por diante. São utilizados para modificar geneticamente um ser vivo, para a produção de novas células e novos tecidos, para reposição de tecidos lesionados em um corpo, de células lesionadas e assim por diante. Então, as biotecnologias são sistemas que utilizam dessas tecnologias para modificação ou melhoramento de um organismo. Alguns exemplos de produtos e métodos criados a partir das ciências biológicas aplicadas, ou seja, das biotecnologias. As vacinas, no caso da vacina contra o coronavírus, os antibióticos, que são medicamentos, processo de clonagem, alimentos transgênicos e organismos geneticamente modificados, fertilização in vitro, ou seja, fecundação de um óvulo fora do corpo da fêmea, são exemplos de métodos que utilizam as biotecnologias. No caso dos clones, o primeiro clone que foi produzido foi da ovelha Dolly, representada na imagem, produção de vacina, dentre outros mecanismos que utilizam essas biotecnologias. Para facilitar o estudo das biotecnologias, os estudiosos organizaram as biotecnologias ou classificaram em 10 cores de acordo com a área de atuação. Então, gente, sempre que preciso, dê pausa no vídeo e façam a leitura do material. Essas 10 cores são biotecnologia vermelha, tecnologias desenvolvidas para medicina e saúde humana; biotecnologia branca, tecnologias usadas para melhorar os processos industriais, no caso da produção de vacinas; biotecnologia verde, tecnologias para a agricultura, melhoramento genético de plantas, melhoramento genético de sementes e assim por diante; biotecnologia azul, tecnologias para o aproveitamento dos recursos marinhos, lá para a biologia marinha; biotecnologia amarela, tecnologias para nutrição e produção de alimentos, no caso dos alimentos artificiais, nós compramos lá no mercado, os enlatados, os envasados e os conservados entram nesse tipo de biotecnologia. Biotecnologia cinza, tecnologias para proteção e recuperação do meio ambiente, no caso dos reflorestamentos, por exemplo. Biotecnologia marrom, tecnologia para o tratamento do solo, melhoramento do solo, introdução de proteínas, reconstituição do solo. Biotecnologia dourada, tecnologias para bioinformática e nanobiotecnologia, produção de smartphones, pendrives, qualquer tecnologia dentro da informática ou da bioinformática. Biotecnologia roxa, tecnologias para propriedade intelectual e biossegurança, é um pouco mais complexo, já trabalha mais a mente humana, o desenvolvimento da mente humana. Biotecnologia preta, que são tecnologias utilizadas como armamento biológico. No caso da produção de um vírus para disseminar uma doença, é uma arma biológica. Por que a biotecnologia é importante? Para prevenir doenças, diagnosticar doença, diminuir custos, simplificar e acelerar a produção industrial, criar plantas e insumos com características desejáveis, no caso dos clones,
e assim por diante. Na medicina, a biotecnologia pode ser aplicada na produção de insulina, manipulação de animais, nós já falamos do melhoramento genético, produção de anticorpos em laboratório, no caso da produção da vacina do coronavírus, foi utilizando anticorpos, terapia gênica, utilizando cromossomos para identificar uma característica, pesquisa com célula-tronco, que a partir dela se produz qualquer clone de células novas. Na agricultura, pode ser utilizada a biotecnologia na produção de insumos tais como fertilizantes, sementes e agrotóxicos, na melhoria da semente para uma produtividade maior e mais rentável, melhoramento genético de plantas, processamento de alimentos e alimentos transgênicos. Dentre outras características, dentre outras tecnologias que podem ser utilizadas no mesmo campo. E aí, gente, as biotecnologias podem ser utilizadas em vários campos diferentes de atuação, desde o melhoramento genético de uma planta, de um animal, até a produção de um alimento artificial. Garotada, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Bons estudos. Qualquer dúvida, procure o professor. Muito obrigado.